Queria proclamar com os irmãos Atos 4:12. É um versículo que você precisa também decorar e memorizar. E quanto mais você proclamar esse versículo, mais ele vai ser real no seu espírito. Mais você vai ter essa realidade dentro do seu coração e valorizar aquilo que esse verso diz. Eu vou proclamar sozinho e depois eu gostaria que vocês proclamassem junto comigo. Eu estou usando a versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome! Que nome! Oh, esse nome, que nome poderoso. Vamos falar juntos, você pode falar junto comigo? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Não há outro nome, Sacha, não há, não há. Você sabe disso, não há outro nome. Que importa que sejamos salvos. Você já conheceu esse nome, mas quantos ainda não conhecem esse nome? E a responsabilidade é nossa de, como testemunhas do Senhor, levar esse nome para que as pessoas sejam salvas por Ele. Oh, queridos, o Evangelho trata-se deste nome que está acima de todo nome. A salvação é conhecer este nome que está acima de todo nome. A normalidade da igreja é proclamar este nome. A normalidade da igreja é fazer como os irmãos lá no início em Atos fizeram. Veio o derramar do Espírito Santo que nós vimos ontem, e eles saíram fazendo o quê? A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Anunciar o nome do Senhor, anunciar que aquele homem de Nazaré, ele havia morrido, mas ele ressuscitou, e ele estava no trono, e ele tem um nome que está acima de todo nome. E muitos se converteram. Esse nome tem poder, irmãos. Há poder no nome de Jesus. Você crê nisso? Você está mecanicamente fazendo a sua oração, no final você fala em nome de Jesus, amém. Eu, quando era criança, eu achava engraçado até isso. Eu ficava assim, será porque meus pais me ensinaram isso? A gente orava, né, quando criancinha, e meu pai então ensinou para a gente, e no final falava em nome de Jesus. Eu achava que era uma coisa assim meio decorada, era o, né? Não, irmãos, é porque o nome de Jesus tem poder, e tudo que nós temos que fazer é no nome dele. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. Satanás, ele tem que retroceder quando você resiste ao diabo em o nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu e você temos a oportunidade de reconhecer esse nome que está acima de todo nome. Mas vai chegar o dia, e já está próximo, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Você não fica alegre com isso, não? É muito bom isso, irmãos. É muito maravilhoso. Queridos irmãos, esse é o normal da igreja, que nós possamos vibrar com este nome santo do Senhor, esse nome poderoso que está acima de todo nome, e no nome dele sairmos fazendo aquilo que ele começou, que nós falamos ontem. Você se lembra, todo aquele que creu em Jesus tem o Espírito Santo nele, e ele precisa transbordar, precisa ter o caráter do Senhor agora, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, e o fruto do Espírito precisa transbordar nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser capacitados para levar esse nome do Senhor aonde nós estivermos, com o revestimento de poder de Deus.
Está claro isso para todos nós? Você deseja isso? Então busque isso. Vá buscar. Batei e vai dizer, o que Jesus disse vai acontecer? Abrir-se-vos-á, bata e abre. Peça e você vai acontecer o que para você? Recebe. Busque, o que vai acontecer? Você vai encontrar. Esta é a promessa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não é homem para mentir, irmãos. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Uma das coisas maravilhosas no livro de Atos que eu creio, e que nós como igreja precisamos voltar a essa realidade, porque este é o normal. Isto não é algo extraordinário, mas é normal. O que é normal? Testemunhar de Jesus. O que é normal? Fazer discípulos para Jesus. O que é normal? Crescer. O que é normal? Multiplicar o número dos santos. Isso é normal. Para nós parece que é anormal. Para nós é algo assim extraordinário. Não, mas esse é o normal. Se nós temos o revestimento do Espírito Santo, isso vai acontecer todo dia, toda hora, irmãos. Porque não é você e não sou eu que vamos fazer. É o Senhor. Deixa eu ler alguns versos de Atos para que isso fique claro para nós. Atos 2, 47 diz assim, eu vou ler o 46 também. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que está escrito aí na sua tradução aí? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o normal. Esse normal está acontecendo entre nós? Talvez não, irmãos. Mas esse aqui é o normal, o Senhor acrescentar. Agora, às vezes nós achamos que o Senhor vai acrescentar assim, vou trazer João, Maria, e vou colocar eles reunidos aqui com vocês. É assim que Deus faz? Não, irmãos. É o Senhor que acrescenta, mas Ele tem que nos usar para pregar o Evangelho, para testemunhar. E quando nós vamos, então o Senhor é que faz a obra. Você faz aquilo que o Senhor mandou fazer, mas Ele que está por trás agindo. A salvação só vem dEle mesmo. Atos 4,4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Depois daquele milagre, daquele homem coxo que foi curado, eles então falaram do Senhor ali, e depois muita gente ouviu, e vendo aquele milagre também, ouvindo a palavra de Deus, o Senhor acrescentou mais 2.000 pessoas ali. Já tinha 3.000 do dia do Pentecostes, né? Atos 5,14, e crescia mais e mais a multidão de crentes. O normal nosso, o normal, entre aspas aqui, nosso hoje, parece que se fôssemos escrever hoje, em dia seria assim, ó, e diminuía mais e mais a multidão. Né? Parece que esse é o normal. Não, o normal de Deus e da palavra do Senhor para a igreja é: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres agregados ao Senhor. Atos 6,7, crescia a palavra aí, olha, a palavra de Deus sendo pregada, sendo anunciada, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, o que está dizendo aí? Se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mais um verso ainda,
Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. O que diz aí? Repete para mim bem alto. Não é diminuir o número não, irmãos. Vamos repetir isso aí. O que a igreja crescia? Como? Crescia em número. Vamos fazer um coral aqui. Ó, 1, 2, 3. Crescia em número. Aleluia. Eu espero que isso entre na sua cabeça, no seu coração, e você arda com isso. Crescia em número. Você já viu aquela máxima? Eu ouvi por alguns anos na minha caminhada com o Senhor, infelizmente. É mais importante qualidade do que quantidade. Você já ouviu isso? É mais importante qualidade do que quantidade. Essa é a nossa desculpa para a nossa consciência e não avançar na pregação do Evangelho e não testemunhar e ficarmos parados. E ainda inventamos a teologia. Não, aqui nós queremos edificar a igreja. Deixe que outros se preocupem com a expansão. Mas nós vamos edificar, porque nós queremos ser um testemunho, nós queremos ser um remanescente do Senhor, que está maduro, que sejam vencedores, e inventam toda uma teologia para dar desculpa para aquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente não está fazendo. Você me compreende? Ou não é isso? Nós temos todas as formas de explicar e amenizar a nossa consciência e fugir da responsabilidade que Deus nos deu. Não, irmãos, nós não podemos nos contentar. Essa para mim é uma lacuna que existe outra entre as nossas assembleias. A pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Esse era o normal da igreja. Este era o normal da igreja. Ela crescia e nós precisamos clamar: Senhor, nós queremos que no conforto, como diz aqui, no conforto do Espírito Santo, queremos crescer em número, Senhor. É no conforto do Teu Espírito Santo, é o Senhor fazendo a obra, nós queremos crescer. Oh, irmãos, nós não podemos contentar com menos do que Deus tem para nós. Queridos irmãos, quando é que virá o fim? Quando é que virá o fim que Jesus falou? Mateus 25:14. Quando é, irmãos? Fala alto, Silas. Não, você está muito baixo, irmãos. Fala para eles escutarem. Fica em pé, desculpe. É um teatro aqui para que a gente não esqueça. Fica em pé, Silas. Fale bem alto, por favor. Aleluia! E esse Evangelho será pregado, e então virá o fim. Eu e você somos chamados para apressar a vinda de Jesus, irmãos. Eu e você temos que apressar, e vai ser apressada a vinda de Jesus se você e eu pregarmos o Evangelho, porque tem muita gente de Deus para ser salva. Você não crê nisso, não? Se você não crê, meu irmão, você mude o seu coração aí, se arrependa. O Senhor Jesus, Ele comissionou os seus discípulos, depois da sua ressurreição, para irem, para pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas em Mateus 28, quando Jesus ressuscita, Ele aparece aos seus discípulos. Ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Preste atenção. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, por causa disto, que Ele tomou autoridade, Ele tem toda a autoridade, portanto, Ele está dizendo: vá, ide,
Fazei discípulos entre as nações. Faça discípulo para o Senhor. Esse é o que Ele mandou, essa é a grande comissão do Senhor para a igreja, esse é o normal da igreja. Esse é o normal para você e para mim, meus irmãos. Nós não temos desculpas. E claro, Ele falou isso para os seus discípulos, e depois Ele falou para os seus discípulos ficarem lá em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do Espírito Santo para cumprir essa missão. Nós precisamos do revestimento do Espírito Santo para cumprir essa missão do Senhor. Queridos irmãos, às vezes nós achamos que Deus pode salvar o mundo soberanamente. Deus poderia fazer isso, só que no conselho dele, Ele não quis fazer assim. Ele quis fazer como? Enviar você e a mim para falar a sua palavra, para Ele poder salvar as pessoas. Ele escolheu assim. Deixa-me dar um exemplo simples para você. Cornélio era um homem temente a Deus. Ele estava lá, ele ainda não entendia as coisas de Deus, ele dava esmola, ele fazia boas obras, etc. Mas Deus queria salvá-lo. E houve uma visitação até mesmo angelical. Você se lembra? E o que o anjo falou para ele? Oi? Olha, estão precisando de ler a Bíblia, hein, irmãos? Oi? O que o anjo falou para Cornélio, para ele fazer? Oi? Chegaram até Deus, mas agora o que ele tinha que fazer? Mandou falar, vai lá, tem o Pedro que está lá em tal lugar, na casa de Simão, etc. Mande chamar ele, porque ele te dirá o quê? As palavras de salvação. Por que o anjo não pregou já direto para Cornélio? Porque o anjo não pregou para Cornélio, meus irmãos? Oi? Os anjos não têm essa autoridade, não podem fazer, mas você e eu podemos fazer isto. Aleluia! Só eu e você, que somos redimidos no sangue do Cordeiro, podemos falar as palavras de salvação, e os anjos estão aprendendo conosco. Não foi dada autoridade para o anjo falar de salvação para Cornélio. Vai lá mandar chamar Pedro. Deus não poderia soberanamente salvar, fazer Cornélio entender instantaneamente que Jesus era o Salvador, que tinha morrido, que ele precisava confessar os pecados? Não podia fazer isso. Mas Deus não fez isso. Deus estabeleceu no seu conselho que Pedro precisava ir lá e falar da salvação para salvar Cornélio. E assim com todo ser humano, Deus estabeleceu dessa forma. Eu e você, Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. Percebe isso, irmãos? Queridos irmãos, o mundo, ele espera de nós algumas coisas. O mundo que eu falo aqui são as pessoas. Elas esperam de nós alguma coisa. A primeira delas, elas esperam de nós, e nós devemos isso às pessoas. Devemos às pessoas um encontro com Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus 5,13, todos conhecem bem essa passagem. Diz o Senhor Jesus, diz: vós sois o sal da terra. O Senhor também diz: vós sois a luz do mundo. Queridos irmãos, como a luz vai chegar para as pessoas? Não vai vir um anjo. O próprio Senhor Jesus, Ele está no trono, Ele não vai vir aqui para falar, mas Ele nos constituiu como luzeiros nesse mundo para falar para as pessoas. As pessoas dependem de você e de mim para encontrarem a luz de Deus. Irmãos, eu não estou inventando não, é Jesus que está falando.
Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como é que o mundo vai glorificar a Deus? O mundo, como é que as pessoas desse mundo vão crer, vão glorificar? É vendo a nossa luz, as nossas boas obras. Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios 5,18, olha que tremendo essa palavra. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da condenação, é isso? Hã? Deus nos deu o ministério da? Vamos repetir isso? Deus nos deu o ministério da reconciliação. Queridos irmãos, quando nós queremos testemunhar do Senhor, a nossa palavra para o mundo, para as pessoas desse mundo, não é para condená-las. Eu, por muito tempo, também já preguei o Evangelho condenando as pessoas. Eu enfatizava muito: você vai para o inferno se você não se arrepender. De fato ela vai, mas eu não preciso condená-la. Deus me deu foi a palavra de reconciliação. Reconciliação. Claro, precisamos avisar do perigo, mas nós devemos nos esforçar de todas as formas para trazer reconciliação entre elas e Deus. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, irmãos, não foi a palavra da condenação. Como é que nós tratamos as pessoas quando nós falamos do Senhor? O que é fé, irmãos? Fé, numa tradução simples, tem lá Hebreus 11:1, né? Mas trazendo para uma palavra mais pessoal sua, fé é você trazer à existência aquilo que ainda não existe. Fé é você olhar para aquela pessoa que você está compartilhando o Senhor e você já vê-la como irmão em Cristo, e você falar a palavra da reconciliação para ela, pela fé. É você falar do amor de Deus por ela, que embora ela esteja rebelde, embora ela esteja longe dos caminhos do Senhor, mas Deus a ama profundamente. Quanta diferença eu senti isso na minha experiência. Por um tempo a minha pregação era de condenação, e depois ela passou a ser de reconciliação. Quanta diferença. Não que eu estou querendo incentivar e dizendo que Deus não vai julgar, não, mas é a palavra de reconciliação que Deus nos deu. Somos, irmãos, pessoas nas quais esse mundo precisa para ter um encontro com Deus. Nós devemos a esse mundo um encontro com Deus. Nós somos a resposta de Deus, irmãos, até mesmo para as necessidades deste mundo, das pessoas desse mundo. Somos a resposta de Deus. Para mim, uma ilustração maravilhosa disso é a rainha de Sabá, que foi lá estar com o rei Salomão. E não só ela, mas diz a palavra que todos iam lá para ouvir o quê? A sabedoria de Salomão, a sabedoria de Deus através dele. Você que é um filho de Deus, no seu trabalho, em tudo, você tem o Espírito Santo, você pode ter sabedoria para repartir com as pessoas. As pessoas precisam de respostas às suas necessidades, e você tem essas respostas, porque você tem o Espírito Santo, você tem Deus. Somos também bênção de Deus para as pessoas, irmãos. Salmo 67 diz assim, versículo 1 e 2: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Você percebe? Se você for abençoado, se você for o povo abençoado do Senhor, o que vai acontecer como resultado? As nações vão conhecer a salvação do Senhor. Eu quero ser uma pessoa abençoada quando o Senhor manifesta o rosto dele sobre mim. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque onde eu estiver, onde eu for, a salvação do Senhor pode chegar.
para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O Senhor então, Ele, repetindo para você, Ele ressuscitou e Ele deixou essa incumbência: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até... Você sabe o que é ser seletivo com as coisas? Você escolhe umas coisas que você gosta e outras você deixa de lado. Muitos de nós, filhos de Deus, a gente pega as coisas do Novo Testamento, ou do Antigo mesmo, mas do Novo, vou pegar o Novo. Pega as coisas da palavra, a gente seleciona só aquilo que a gente acha que é bom. Só aquilo que é conveniente. Então essa última parte aqui, eis que estou convosco todos os dias, essa é a promessa de Deus, eu me apego nela, é isso. E tem 2 versículos dizendo para você ir, para você ser testemunha. Você também está pegando esse verso? Às vezes a gente fica só ali com o outro, né? Mas se esse outro é para nós, o anterior também é. Às vezes a gente diz, não, isso aqui, a gente às vezes pega o óculos, né? O óculos da minha conformidade e da minha tradição. Ide, fazei discípulos. Ah, puxa, que maravilha. Jesus mandou os apóstolos fazerem isso. Aí, eu vou continuando lendo, coloco de novo a minha tradição. Eis que estou convosco. Ah, isso é para os apóstolos e para mim. Está certo isso? Claro que não, irmãos. Toda a palavra é para nós. Somos discípulos do Senhor. Somos discípulos do Senhor, filhos de Deus, é para nós. Mateus 9:37 diz: e então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara na verdade é grande. O mundo. Rio de Janeiro então, que tamanho, né? Cada bairro que você mora aqui é enorme. Muita gente, muito pecador para ser salvo. A seara é muito grande. E os trabalhadores, o que Jesus diz? Rogai ao Senhor da seara que... Quando eu lia isso, né? Meus óculos também da tradição estavam lá. Eu colocava óculos da conveniência, e eu pensava, esses obreiros, aqui são obreiros, são os obreiros, são os apóstolos, são os presbíteros, são os que têm o ministério da palavra, eles é que são esses trabalhadores aqui da seara. Não, irmãos, total engano que Satanás coloca sobre as nossas mentes. Você é esse trabalhador aqui. Você é esse trabalhador. É você mesmo. Está com a mão assim? É o trabalhador que Jesus chamou. Sabia disso? Sabia ainda não, né? Mas está sabendo agora. Então, opa, deixa eu vestir meu uniforme aqui. Meu uniforme, sabe o que é? Revestimento do Espírito Santo, e vou. Todos somos trabalhadores, irmãos. Precisamos orar ao Senhor. A seara é muito grande. Os campos já branqueiam para a colheita. Está aí a colheita, irmãos, a colheita. O que é maravilhoso é que quando o Senhor falou isso para os seus discípulos, orai e rogai, ao mesmo tempo, logo em seguida, Jesus vai dar autoridade para os seus discípulos, e isso refere-se também a nós. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, e para curar toda sorte de doenças e enfermidades.
O Senhor fez isso com os 12. O Senhor fez isso também com os 70. Em Lucas, diz um pouco diferente, mas com o mesmo sentido, mas para ficar mais claro para nós. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, à medida que eles saíam para pregar o Evangelho. Esses sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Você creu no Senhor Jesus? É para você. Não coloque o seu óculos da tradição para ler isto, mas olhe com os olhos da fé, com os olhos da certeza de que a palavra de Deus é verdadeira, que o Senhor que falou, Ele não mente, e que isto é para você e para mim, e haja com fé, misture a sua fé nessa palavra e tome um passo de obediência. À medida que eles foram pregando o Evangelho, diz a palavra, no último versículo de Marcos 16, 20, diz que eles saíram pregando a palavra e o Senhor cooperava com eles, confirmando aquela palavra por meio de sinais que seguiam. Você quer ver Deus manifestar sinais na sua vida? Vá falar do Evangelho para as pessoas, vai lá no seu vizinho orar por ele, vai falar com o seu colega. Deus vai começar a confirmar a palavra com sinais. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis de cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. É interessante, antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham uma missão mais limitada ali à casa de Israel, naquele país. Mas quando o Senhor ressuscita, o Senhor amplia. Ele fala agora para todo o mundo. Mas o princípio é o mesmo, a mesma autoridade foi dada, e mais ainda, agora o Espírito Santo foi derramado. E isso que Jesus ordenou para eles, Jesus está falando que agora, ao fazer discípulos para Jesus, nós vamos ensinar para os novos discípulos aquilo que Ele já nos ensinou, e que foi ensinando, chegou lá nos primeiros discípulos, os primeiros lá, os 12 que Jesus ensinou e ordenou muitas coisas para eles, eles vieram ensinando até chegar a nós, isso é para nós. Você sabia que você pode curar enfermos, irmãos? Você sabia? Ah, eu sabia, mas assim eu não... Se você não orar com o enfermo, você nunca vai ver a cura. Mas se você crê nessa palavra, impor as mãos sobre os enfermos serão curados. Se você crê nesta ordem de Jesus para ir e manifestar o reino e curar os enfermos, se você crê nisso, então Deus vai cooperar com você, é Deus que coopera, irmãos. Você dá um passo de fé, como eles estavam ali naquele rio, o Jordão, eles tinham que atravessar, estava na enchente, mas os sacerdotes, o Senhor falou para eles atravessarem, e quando eles colocaram o pé deles lá na água, o que aconteceu? Parou em montões de água, e eles passaram. Aleluia. É um passo de fé. Teve um tempo atrás aí, eu comecei a orar com muita gente na rua para serem curados. E eu vi muitas curas. E eu entendi que isso é uma forma maravilhosa de evangelizarmos. Eu chegava para a pessoa e pedia ao Senhor, às vezes, me dava uma palavra de conhecimento, mas às vezes não tinha palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é que Deus te revela alguma coisa da pessoa sem você nem conhecer aquela pessoa. E eu sempre pedia a palavra de conhecimento a Deus sobre algum problema de saúde que a pessoa tinha. Então eu chegava para a pessoa e falava assim: Mica, você está com problema nas suas costas, com a dor aí agora? E você está? Então Deus vai te curar. A palavra de conhecimento, olha só, acontece isso às vezes. Eu vou dar às vezes o exemplo, e está acontecendo com a pessoa.
Você vai ser curado daqui a pouco, irmão. Fica aí no Senhor. Receba a palavra. Mas você chegava e perguntava à pessoa: eu estou assim, mas como é que você sabe? Não, eu sou cristão. Eu gostaria de fazer uma oração. Às vezes Deus pode te curar. Posso orar? Muito, muito, muito raro a pessoa que não aceita você orar por ela. Aí você ora, a pessoa: que isso? O que você fez? Se é algum bruxo? Não, é o poder de Deus. Isso é um sinal que Deus te ama e Deus se importa com você. E se a pessoa te dá a oportunidade, você prossegue. Se não te dá a oportunidade, ela vai com aquilo para a casa dela. Ela vai abençoada. Amém, foi abençoada. Eu me lembro, estávamos em Volta Redonda, eu e mais 2 irmãos meus. Fomos numa conferência lá e saímos na rua para orar com as pessoas. E eu cheguei numa loja, fomos tomar um lanche ali, acho que tinha 2 moças assim, mas nos dirigimos para uma delas e eu perguntei: olha, por acaso você está com uma dor assim, assada? Ela: não estou não. Eu: tá bom. Ela ficou assim, me estranho, né? Tem que tomar cuidado também a forma, né, de aproximar e tal. Mas a outra que estava perto dela falou assim: não, mas eu estou com muita dor agora. Eu estou com muita dor. Por quê? Eu falei: olha, a gente é cristão, podemos orar com você? Aí oramos rapidamente. Dor em nome de Jesus, saia, fique completamente curada agora em nome de Jesus. Espírito Santo, abençoe essa pessoa. Testa aí agora, como é que você está? Nossa, eu melhorei. Nossa, o que vocês fizeram? A mulher que estava do lado falou que não tinha dor. Ela: nossa, eu também fiquei boa. Ela estava do lado, ela teve uma bênção de carona ali. Às vezes a pessoa não quer, né? Não vai falar, né? Poxa, estranho. Quem que essa pessoa chegou assim e falou, né? Mas eu estava orando com tanta pessoa na rua que a Damares e a minha filha um dia, foi passando um cachorro perto, ela já achou que eu ia lá orando com o cachorro. Mas não tem problema orar com o cachorro não. Eu cheguei na casa de uma irmã e ela tinha um cachorro, que ela gostava muito do cachorro dela, mas o cachorro dela estava com tumor. O Brad Pitt, o nome do cachorro. Aí, ô Billy, eu quero que você ore com o Brad, porque ele está mal. Ora com o Brad. Eu fiquei assim, como é que é isso? Né? Impus as minhas mãos, orei. O câncer do Brad desapareceu e ele está até hoje vivo. Voltando aqui, né? Voltando aqui para o assunto, irmãos. O que eu quero dizer é que nós temos muitas oportunidades. Deus te deu autoridade. Use, irmãos. É maravilhoso o evangelismo de poder. Você chega e ora com as pessoas. Simplesmente chega: eu posso orar com você? Eu queria orar com você. Muitas pessoas vão aceitar. Pouquíssimas vão dizer não. Experimente. Algumas estão endemoniadas e não querem mesmo. Mas às vezes é uma oportunidade também você repreender o demônio. Mas sabe o que acontece? Só de você orar com aquela pessoa se sente amada. Eu vou orar, a pessoa não vai ser curada, e aí? Não tem problema nenhum, isso é com o Senhor, você faz a sua parte. Mas no mínimo aquela pessoa se sente amada. Ela vê o amor de Deus em você. No mínimo ela vai para casa pensando naquilo. E Deus pode falar com ela, ou ali Deus pode te dar oportunidade. A ordem de Jesus para os discípulos é que eles chegassem numa cidade e curassem os enfermos de lá e pregassem o evangelho. À medida que nós nos exercitamos nisso, irmão, nós vamos ganhando confiança. Às vezes você vai orar e não vai ver a cura da pessoa, mas às vezes você vai ver. E quanto mais você exercitar sua fé, mais você vai ver isto. Não perca as oportunidades. Lucas 10, o Senhor vai dar uma orientação para os discípulos, que eu acho que isso aqui é uma chave para nós falarmos de Jesus para as pessoas. Deve ser a nossa oração, e deve ser a forma de procurarmos evangelizar as pessoas. O Senhor está dando uma ordem para os discípulos, né? Eu não vou ler todo o texto, capítulo 10 de Lucas, versículo 1 a 12.
mas o Senhor está dizendo como é que eles deviam fazer, né? E diz aqui no versículo 6, aliás, versículo 5, deixa eu ler o 5, diz assim, ó: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz esteja sobre essa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Eu peço ao Senhor sempre para colocar no meu caminho os filhos da paz. Pessoas que estão querendo o Senhor, eles são filhos da paz, mas não ouviram ainda a palavra. Mas quando ouvem, a paz fica com eles. Olha como é maravilhoso isso. Eu me lembro, há muitos anos atrás, tem uma igreja, uma assembleia em Patos de Minas que chama. Os irmãos estavam começando a se reunir lá, poucas famílias ainda. E a gente foi passar lá 2 semanas, né? Meus pais moram lá. E fomos ajudar os irmãos no evangelismo. Foram 15 dias de evangelismo. Queridos irmãos, Deus parece que só nos levou para casas de filhos da paz. Toda casa que a gente chegava e pregava o evangelho, a casa inteira cria no Senhor. É algo tão maravilhoso. Eu me lembro que estava na família, várias pessoas, a família muito grande, mas eu comecei a dialogar com um dos membros da família, e comecei a falar de Jesus para ele, os outros estavam lá ouvindo. Então chegou naquele momento que eu falei: olha, você gostaria de fazer uma simples oração, recebendo a Jesus? E ele: não, claro. Falei: então repete comigo: Senhor Jesus. Quando eu falei isso, ele repetiu, mas eu escutei todos da sala repetindo também. Eu estava falando para um, os outros estavam dizendo, mas todos repetiram a oração e creram no Senhor. Filhos da paz, filhos da paz. Peço ao Senhor: Senhor, no meu trabalho, me mostre os filhos da paz. Senhor, na escola onde eu estou, mostre os filhos da paz. Na faculdade, Senhor, no meu vizinho, me mostre os filhos da paz, me mostre os filhos da paz. A gente não sabe, mas Deus manda no nosso caminho. Ah, irmãos, os filhos da paz. Eu me lembro de um caso dramático, que lá nessa cidade mesmo, a gente estava numa casa e estávamos evangelizando ali. Já tinha 2 membros daquela família que eram cristãos, mas o restante não era, e eram até muito católicos, mas sem ter uma experiência com o Senhor. E a gente estava falando do evangelho, eu falando, e as pessoas creram. Mas o que me chamou a atenção depois que eu vim a saber pelo testemunho dessa própria pessoa. Hoje ele é um irmão no Senhor, né? Deus creu naquele dia, mas o que estava acontecendo? Ele era jovem, e ele estava ali naquela casa, naquele sítio, e ele já tinha preparado tudo para suicidar no final da tarde. Estava tudo pronto. Estávamos na cozinha conversando das coisas de Deus e falando do Senhor, e ele foi se aproximando e ficou um pouco distante, mas uma distância suficiente para ouvir. E ali o Senhor salvou ele. Ele nem estava lá dentro, mas estava escutando. E ali ele foi liberto do espírito de suicídio. Ali ele recebeu o Senhor e se tornou um evangelista. Oh, irmãos, não podemos perder as oportunidades. Peço ao Senhor, que nós vimos ontem, a capacitação do Espírito Santo, e vá. Aos jovens, eu quero dizer, a primeira coisa que alguém, quando crê no Senhor, ele tem que começar a falar de Jesus. Se ele fechar sua boca, depois vai ser difícil abrir. Abre a boca logo no início. Fale logo. Você chega num lugar, vai estar novo no seu emprego. Primeira oportunidade que você tiver, fale do Senhor. Já se identifica. É claro que você não vai chegar se identificando com palavras de maneira não sábia, mas na sua vida, a primeira oportunidade de testemunho, você vai, dê o seu testemunho, abra a sua boca, porque senão, se você deixar passar o tempo, fica difícil. Faça isso. Às vezes, você tem respostas surpreendentes de Deus nisso. Eu já tive algumas surpresas tão boas, que eu nem esperava. Há muitos anos eu era jovem,
Estou sempre falando no passado aqui, né? Mas eu não estou velho não, né? Comparado com o irmão aqui, né? Irmão José, eu estou jovem, né? Mas eu me lembro que eu li um livro do Atmani, muito bom, Testemunho do Senhor, recomendo. E então ele dizia, olha, antes de você falar de Jesus para as pessoas, fale das pessoas para Jesus, ore por elas. E eu me lembro que eu fiz uma lista de mais de 50 pessoas, eu acho, muita gente, do meu colega de trabalho e tal. E então, eu orava todo dia para aqueles... Hoje eu não tenho esse livrinho mais não, mas eu tinha esse livrinho. A data que eu comecei a orar, quando Deus respondeu e tal. Mas tinha um colega de trabalho, que ele era da pá virada. E eu ficava assim, eu ficava imaginando, gente, como é que isso aqui um dia vai crer em Jesus? Eu ficava, sabe? Mas olha o que aconteceu. A nossa empresa nos mandou fazer um treinamento de 2 semanas, isolados no hotel, e ficamos lá. E eu orei muito ao Senhor para aquele encontro, naquele treinamento. Senhor, eu queria que o Senhor me desse pelo menos uma alma aqui. Eu orei, passou a primeira semana e nada, eu procurando testemunhar para as pessoas, né? Falava quando tinha oportunidade, até que chegou na segunda semana, na sexta-feira, e ninguém. Eu, puxa vida, aí tinha um churrasco de despedida, regado com muita bebedeira, e eu, Senhor, não, eu vou para lá, vou ficar lá, é a última chance, Senhor, tipo assim, falando com o Senhor, né? Última chance. E fui, sentei lá na mesa desse meu colega, que eu achava que nunca podia crer nisso, que seria muito difícil. E ele já estava alto, estava bêbado já, né? Mas quando eu sentei, nós começamos a ficar, ele me fez uma cobrança direta. Eu quero isso que você tem e você nunca me falou. Como é que eu faço para ter isso? E bebão, né? Como é que eu... olha, você tem que se redimir, como é que é isso? E com muita simplicidade, eu falei do Evangelho ali, muito simplesmente, porque ele era um filho da paz. Estava com a capa de filho do mal, mas era... E ali ele confessou o Senhor na mesa, bêbado. Ele estava bêbado. Vocês veem que não tem barreiras para o Senhor, irmãos. Não coloque Deus na sua caixinha. Deus é poderoso, vai fazer o que Ele quiser. Ele creu no Senhor. Foi maravilhoso, porque logo em seguida a esposa creu, o cunhado creu, a cunhada creu, a sogra dele creu. Hoje ele já partiu para o Senhor, felizmente ele faleceu uns anos depois com uma doença, Guillain-Barré. Mas ele creu ali, irmãos. Sabe, Deus nos surpreende às vezes. Você nem imagina. Deus é que pode fazer, mas Deus pode usar o seu amor para tocar as pessoas. As pessoas às vezes estão observando, se você está diante de Deus, buscando a face do Senhor, eles vão ver, sabe, a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Sal e luz. E o sal é para quê, irmãos? Eu vi aqui que está dividido aqui, dar sabor e preservar, né? A maioria dos sermões que a gente ouve por aí, e a maioria das vezes a gente acha que é para preservar. Não, eu estou ali para o mal não avançar. Isso é que está certo. Mas eu creio, irmãos, que não é esse o primeiro coisa. É para dar sabor, porque o Senhor falou, se o sal se tornar o quê? Sem gosto, sem sabor. É o sabor, você vai, sabe, trazer aquela sede de Deus para as pessoas. Você é o sal, é o sabor de Deus que elas vão desejar. Percebe? Aquele meu amigo, eu tinha alguma coisa em mim que eu não sabia, mas que ele estava lá. Leia. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um.
Amém. Capítulo 4, versículo 6. Amém. Cadê o Gabriel? Gabriel, como é que está meu tempo aí, Gabriel? Eu preciso, vou... 15 minutos aí, pode ser? Talvez antes. Queridos, quanta experiência maravilhosa você vai ter nessa jornada de fé, de testemunhar de Jesus. Quantas coisas. Eu poderia dar muitos exemplos aqui para você. Eu vou dar alguns ainda, deixa eu dar alguns. Eu quero dar um negativo agora, para a gente prestar atenção. Foi no nosso meio lá, onde morava, em Macaé, conhecemos um senhor, meio sofrido e tal, e foi na reunião. E depois falamos do Senhor para ele e tal, mas ele não confessou o Senhor. E ficamos de ir na casa dele. E eu, querendo ir lá, mas essa semana não deu, essa outra não deu, a outra não deu, e fui lá depois de um certo tempo, que eu não me lembro quanto tempo foi, mas eu demorei um pouco para ir lá. E aí fomos lá, batemos na porta, aí veio a senhora dele, a esposa dele, e eu, olha, por gentileza, queríamos falar com o seu Carlito. E a resposta dela que me desmontou: o Carlito é morto. Tinha morrido. Queridos, percebem? Aquilo me desmontou. Eu precisei me arrepender diante do Senhor. Puxa, eu podia ter vindo antes. Eu não sei como aconteceu a vida dele, que o Senhor tenha tido misericórdia, não sei como foi. Mas eu demorei. E quando eu cheguei lá, já não estava mais. A porta da oportunidade para eu falar de Jesus dele passou. Que Deus tem usado outro. Mas eu posterguei. Queridos irmãos, lembre isso, a palavra de Deus é sempre hoje. Hoje. Não seja um cara chato, ou uma mulher chata, para falar de Jesus, né? Os crentes são estereotipados aí pelo mundo. Não, você pode ter graça, sabedoria. É no seu convívio voluntário, você está tomando um café, tal, ali tranquilo, vai falando do amor de Deus, fala do que o Senhor fez na sua vida, né? Do seu testemunho. Mas não deixe para amanhã. Não deixe. Peça ao Senhor, me dê ousadia. Às vezes a gente fica travado. Para certas pessoas, não, mas Senhor, me dê ousadia, me dê uma oportunidade. E o Senhor vai fazer algum arranjo e vai te dar esta oportunidade. Uma certa feita, uma experiência muito maravilhosa. A primeira assim que eu senti no evangelismo, a presença manifestada de Deus. Fomos visitar um senhor que já estava terminal de câncer. E ali começamos a falar do Senhor, do amor de Deus, que ele podia, ter uma experiência de conversão, de ser recebido por Deus, e fomos falando. E aí eu cheguei no momento que eu disse assim: olha, se você desejar ter um encontro com Deus, é simples, é só você fazer uma oração, você pode falar algo semelhante a isso. E comecei a falar aquela oração de entrega para o Senhor. Quando eu vi, ele já estava repetindo comigo. Mas naquele momento que ele começou a repetir, irmãos, aquela sala se encheu da presença de Deus. É impressionante. Que alegria que dá para a gente ver isso, irmãos. Você não gostaria de ter alegria fazendo essas coisas? É maravilhoso. E ele partiu depois de pouco tempo, mas foi para a glória, foi estar com o Senhor, aleluia. Por uma simples visita que a gente fez, o Espírito Santo estava lá, o Espírito Santo confirmou. Queridos irmãos, eu creio que nesse tempo do fim, vai haver um grande despertar de Deus. A palavra de Deus diz, são duas coisas que vão estar acontecendo simultaneamente. O mal cada dia está mais pior. O mal se torna cada vez mais mal. O injusto cada vez mais injusto. Mas o justo tem o quê? Que ser mais justo ainda. O santo se santifique mais ainda. Vai haver
um derramar do espírito do anticristo nesse mundo. Mas louvado seja o nome do Senhor, vai haver um derramar novo do Espírito Santo. Joel diz que nos últimos dias ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Eu estou esperando que isso seja agora, que aconteça nos nossos dias. E vai haver uma grande colheita ainda antes da volta de Jesus. Oh, irmãos, vai haver ainda uma grande colheita. Eu quero estar trabalhando nisto. Eu quero estar trabalhando. Eu estava um dia brincando lá em casa com a minha esposa. Eu falei, puxa, os peixes estão pulando na rede. Os peixes estão pulando na rede. Lá no meu trabalho, às vezes eu tenho essas surpresas. Eu estou lá, as pessoas batem na minha porta lá, na minha sala. Você podia orar por mim? Ô Billy, como é que é isso? Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu sei dessas coisas de Deus e tal? Como é que é? Aí você fala e ela crê no Senhor. Me lembrei do outro exemplo do meu trabalho. Um senhor muito distinto e onde eu trabalho tem muitas pessoas de muitas posses. São pessoas assim na sociedade, né? Muito abastadas, ricas, pessoas de posição social. Mas tinha um senhor lá, muito distinto. E eu estava saindo do meu trabalho, falei, não, eu vou te dar carona, eu te levo lá, na sua casa. E fui deixá-lo, era caminho. E ele estava com câncer. E ele não foi curado, deixa eu já dizer que ele não foi curado. Mas o mais importante que eu quero falar. Ali, a hora que ele foi despedir, obrigado e tal, eu falei, fulano, eu gostaria de fazer uma oração por você, eu posso? Claro. Orei para que Deus o abençoasse. A partir daquele momento, ganhei o coração dele para o Senhor. Pouco tempo na frente, fui visitá-lo no hospital e ele confessou o Senhor. De maneira simples. Muito simples. Os peixes começam a pular na rede. Teve uma irmã entre nós, que ela falou de um sonho dela, que ela sonhava que o peixe estava pulando em cima. Para mim isso é claro, isso é Deus falando que vai dar almas para essa pessoa, para ela pregar o Evangelho, para ela testemunhar. Queridos irmãos, há muita efetividade em pregar o Evangelho um a um, embora as cruzadas sejam muito boas, e eu e minha esposa tivemos a oportunidade, final de dezembro, de participarmos de uma cruzada maravilhosa na Argentina. Fomos lá, conhecemos os irmãos e foi muita bênção. Mas o que as estatísticas mostram é que o evangelismo pessoal, ele traz muito mais resultado a longo prazo. Muitas das pessoas, uma estatística interessante, irmãos, esses grandes movimentos, eles salvam muitas pessoas confessam o Senhor, mas que perseveram depois 5% só dos que tomaram aquela decisão pelo Senhor. O que eu quero dizer e estimular a cada um de nós? A fazermos o evangelismo pessoal. É claro que as cruzadas são maravilhosas também. Essa que nós assistimos então foi muito poderosa. Os irmãos pregavam com muito poder, com muita unção mesmo do Espírito Santo, irmãos. Centenas de pessoas foram lá para frente para confessar o Senhor. E aí os irmãos têm uma prática muito, muito preciosa. Eles oraram por libertação naquela hora que a pessoa acabou de confessar o Senhor. E muitos endemoniados. Pegam esses endemoniados, eles têm lá uma tenda só para tratar da situação, os irmãos são treinados,
muita oração antes, né, preparando, os irmãos são treinados para essa equipe, etc. A pessoa entra lá endemoniada e sai falando em línguas, glorificando o Senhor. Que, irmãos, é tremendo. É tremendo. Eu vi assim o poder de Deus. Que maravilha. Queridos irmãos, a igreja vai crescer. E cresceu lá em Atos, né? Quando ela cresceu, o que teve que acontecer? Tem que cuidar dessa família. Deus vai levantar então pessoas com dons especiais para isto. Deus vai ter que levantar uma liderança. Deus vai levantar os líderes. Deus vai levantar os presbíteros. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. O que é presbítero na casa de Deus? Presbítero é chamado também de bispo. Pode vir aqui, meu irmão. Senta aqui. Fica à vontade. Presbítero é bispo. Pastor, 3 nomes para a mesma pessoa. Quando Deus levanta numa localidade salvos, então Deus passa pouco tempo, vai separar alguns para cuidar daquela igreja, para o governo da casa de Deus. Foi assim no livro de Atos. Paulo ia pregando, depois de um tempo, 1 ano e pouco, ele voltou para estabelecer ali os presbíteros que Deus, o Espírito Santo, tinha escolhido. É o Espírito de Deus que faz isso, não é uma votação, não é eu que desejo, não. E como é que é isso? Um presbítero, né? Alguém que foi para essa posição, ele tem que ter o dom de pastor, ele tem que ter o dom de governo, que está lá em Romanos 12, e ele tem que ser apto para ensinar, além daquela lista que Paulo fala em Timóteo e Tito, o caráter da pessoa, né? Mas então, Deus faz isso, esse é o normal da igreja, tem um governo. Tem irmãos que apacentam, mas não é só os irmãos que são presbíteros que devem apacentar. Todos nós devemos ter uma parcela de apacentamento, de cuidar uns dos outros. Os mais velhos do Senhor cuidam dos mais novos. Na casa de Deus, João diz, filhinhos, jovens e pais. Tem os filhinhos e filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que vocês não pequem, mas contudo se pecarem, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. Jovens, eu vos escrevo que sois fortes e têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Pais, eu escrevo para vocês conhecem aquele que é desde o princípio, conhecem o senhorio de Jesus Cristo, vocês são pais para cuidar dos mais novos. Cada um na sua estatura. A igreja cresce, mas precisa de gente para cuidar. A igreja está crescendo, mas você e eu não podemos ficar desconectados do corpo de Cristo. Olha o que diz Efésios. Efésios diz isso: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Outra tradução diz bem ligado. Nós temos que estar ligados uns aos outros. Para quê? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Por isso não dá para viver sozinho, né, irmãos? Não podemos. Mas nós devemos estar ligados uns aos outros, cuidando uns dos outros. Nunca podemos ser como Caim, que respondeu para Deus o quê? Por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Isso é do diabo. Não, eu preciso cuidar sim dos meus irmãos. Eu preciso. Paulo dizia que filhinhos meus, por quem até agora eu sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ele orava, ele agonizava em oração, para que Cristo fosse formado nos irmãos. O irmão sai do nosso meio, a gente nunca vai lá nem visitar, nem dar uma telefonada para ele, né? Não, irmãos, precisamos cuidar. Vai crescer, vai multiplicar, mas precisa ter esse cuidado. Queridos irmãos, esse é o normal da igreja. Crescermos, multiplicarmos, no conforto do Espírito Santo, a igreja multiplicar. A seara é muito grande, os trabalhadores são poucos, mas você deve dizer: Senhor, eu sou trabalhador, me capacite, me capacite, e saia
Não fica aí, não, eu ainda não estou capacitado. Não, não, vá pela fé. Quando você for, ele vai ser com você. Vá pela fé. Ó, irmãos, que esse ano possamos ganhar muitas almas para Jesus. Coloque um alvo no seu coração. Senhor, esse ano pelo menos um. Se eu perguntar aqui, você não precisa me responder, só dentro de você. Quem aqui que ganhou uma alma para Jesus o ano passado? Não responda, só para você. Muitas pessoas aqui com certeza não ganharam. Uma pessoa. Se você fizer isso esse ano, Senhor, eu quero uma pessoa. Cada um trouxer uma pessoa para o Senhor. Vai multiplicar por 2, né? Mas se você ganha 2, vai multiplicar. Coloque isso no seu coração. Queridos irmãos, você vai encontrar com o Senhor, está próximo a voltar, você vai chegar de mãos vazias diante do Senhor? Não, irmãos. Você pode estar falando de tantas coisas altas, teologia, assuntos maravilhosos. Eu não tenho nada contra isso, é maravilhoso. Eu gosto de estudar a Bíblia, estou estudando todo dia o livro de Hebreus, 7 horas da manhã. Se você quiser, me acompanhe lá no canal Diz a Bíblia, todo dia. Mas, meus irmãos, o poder do Espírito Santo tem que estar sobre nós para a gente deixar um pouco a ortodoxia e irmos para a prática. Eu quero conhecer a palavra, mas eu quero viver a palavra. Eu quero andar, fazer, obedecendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Queridos, vai ser muita alegria para você. Fazer discípulos para Jesus, não para você, para Jesus. Mas fazer discípulos. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando esse momento. Talvez você ainda não tenha tido, de forma ousada e prática, essa preocupação de ir e falar do Senhor, de estar disponível para o Senhor. Se Deus falou com você, eu queria que nessa hora você fizesse uma oração muito sincera ao Senhor. Dizer: Senhor, eu estou disponível para Ti. Eu quero ser esse trabalhador na Tua seara. Onde eu estiver, eu quero que o Senhor me use. Que a Tua presença esteja sobre a minha vida, para que onde eu for, ela seja manifestada. Senhor, esse ano de 2024, eu quero ganhar ao menos uma pessoa para Ti. Eu quero que você fale isso com o Senhor. Se o Espírito Santo falou com você e despertou, faça isso. Peça ajuda ao Senhor, irmãos. E que isso não seja um negócio meio apenas aqui das emoções, mas que seja realidade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos essa palavra que foi ministrada. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa tomar essa palavra e avivá-la no coração de cada um dos meus irmãos. Eu rogo a Ti por aquele que nesse momento, Senhor, está dizendo que está disponível para Ti. Eu entro em concordância com este meu irmão e minha irmã, e digo, Senhor, que Tu possas fazer isto, Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor capacite cada irmão e cada irmã aqui, Senhor. Senhor, cada irmão que está dizendo aqui, cada irmã que está dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um trabalhador na Tua seara. Senhor, eu digo amém junto com o meu irmão. Eu entro em concordância com ele, Senhor. Que o Senhor ouça esta oração agora, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos também um derramar do Teu Espírito Santo. Uma capacitação, Senhor. Ó, a Tua palavra diz: conformosos são os pés daquele que anuncia a palavra da salvação. Senhor, que cada um de nós saia aqui anunciando a palavra da salvação. Senhor, nesse tempo que nos resta, dá-nos essa graça, Senhor. Que, Senhor, tenhamos um mover normal aos Teus olhos, que seja de ganhar pessoas para Ti. E, Senhor, levante
pastores entre nós, pessoas para cuidar do teu rebanho, e que cada um de nós também tenha, Senhor, esse cuidado de uns para com os outros. Ó Senhor, dá-nos a graça de fazer discípulos para Ti, Senhor. Pedimos ajuda do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, amém, Senhor. Amém. Fique diante do Senhor um pouquinho, e depois o Lucas vem aqui encerrar para a gente.